Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Senhor, nós queremos te amar mais nessa noite. Quando essa reunião acabar, Senhor, nós queremos estar te amando mais e mais. Ó Senhor Jesus, estamos cansados de um viver religioso, só de ter conhecimento. Nós queremos entrar em outra esfera, Senhor. Nós queremos tocar um Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de um presente do Senhor. Aparece para nós nessa noite. Nós cremos que cada um de nós que viemos aqui hoje foi para ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, que a sua misericórdia possa aparecer para nós. Nós sabemos que nós não merecemos, nós ainda erramos muito, somos falhos. Senhor Jesus, ainda perdemos muito tempo nessa terra, mas nós cremos que se nós arrependermos hoje, o Senhor pode mudar a nossa história. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ilumina, Senhor, joga a luz nas nossas trevas. Cada palavra que lermos na sua palavra hoje, cada letra que lermos, Senhor, faz brilhar a tua luz. Fala forte ao nosso coração. Quando o Senhor fala, o milagre acontece. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. Nós queremos ouvir só o Senhor nessa noite. Por isso, no nome do Senhor, com toda a autoridade que o Senhor nos deu, nesse momento nós expulsamos todas as trevas, todo falar paralelo, toda a mente confusa, toda agitação de espírito, em nome de Jesus. Vai embora agora. Essa reunião só tem um Senhor, só um está no trono, e é Jesus o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Vamos repetir junto, irmãos. Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o nosso Senhor. Vamos começar lendo o livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira Epístola a Timóteo 2, 5. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando nós invocamos, a Bíblia garante que nós estamos no Espírito. Então vamos invocar ou ler a palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5, né? Que Deus aqui mostra o desejo de Deus e mostra que só há um caminho para nós tocarmos o Deus vivo e verdadeiro. Todos acharam? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite nós podemos começar essa mensagem muito ao nosso favor, porque aqui está falando que Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade, e eu e você estamos dentro do coração de Deus. O desejo de Deus é que eu e você seja salvo. Amém? Nós queremos o que Deus quer, irmãos. Hoje, irmãos, durante toda essa mensagem, Deus quer falar isso para mim e para você. Ele quer sondar o nosso coração, Ele quer ver, Ele quer sondar. Na verdade, Ele já sabe, mas Ele quer que eu e você vejamos o que Ele vê. Quando Deus olha para nós, irmão, não tem nada escondido. A Bíblia fala em Hebreus 4 que Ele consegue penetrar lá no profundo do nosso ser, que tudo está patente aos seus olhos. Ele conhece cada canto do meu e do seu coração, cada desejo, cada sonho, cada plano, tudo que você pensa, tem vontade de fazer. Não tem jeito de enganar o Senhor, que Ele vê tudo, irmãos. Tudo está patente aos olhos dEle. Mas hoje, o desafio é que Deus quer revelar para nós como Ele nos vê. Nós temos que ver como Deus vê. Os irmãos lembram que na última mensagem, Deus usou demais o nosso irmão Éder, e nós lemos um versículo que fala que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grande trevas serão.
E o versículo fala assim: se a luz que há em ti for trevas, quão grande trevas serão. Então Deus falou forte para nós. Se eu sigo os caminhos, as decisões da minha vida, de acordo com o que eu penso, o que eu acho, o que eu desejo, e às vezes não está de acordo com a palavra, com os princípios da palavra, e eu sigo esse caminho, essa é a minha luz. E se a minha luz, o que eu estou decidindo, o que eu estou fazendo, for trevas, não estiver de acordo com Deus que é luz, quão grande trevas serão. Deus falou forte para nós. Por que quão grande trevas serão? Você vai seguir toda a sua vida cristã, fazendo o que você quer fazer, e naquele dia nós vamos ouvir do Senhor: servo mau e negligente. Você vai ser amarrado e lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Ou seja, nós vamos para as trevas. Viveu a vida cristã toda invocando, orando, reunindo, mas não fazendo a vontade do Pai. Então isso é a nossa luz. Mas hoje, irmãos, Deus quer revelar para nós. Ele quer que nós vejamos como Ele nos vê. Então cada versículo que lermos, vamos pedir para Deus iluminar o nosso coração. Senhor Jesus, fala para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser um com o seu desejo. Nós queremos aceitar a tua salvação em toda a área da nossa vida. E nós queremos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, a primeira verdade do universo hoje aqui, ó, há um só Deus. Vamos declarar? Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Nós usamos muito esse versículo para pregar o evangelho, não é verdade? Porque nós vivemos num país que tem uma multiforme religião, não é assim? Todo tipo de... O Brasil é um país de paz, né? Graças ao Senhor por isso, a gente tem muita liberdade de pregar o evangelho, e é um país que não tem tanto preconceito com religião, então tem todo tipo de religião. Se nós contarmos a história de cada um aqui, como você foi criado, e o tanto de coisa que você aprendeu da religião, cada um vai ter uma experiência para contar. Uns num lar espírita, lar católico, alguns passaram pela macumbaria, outros passaram por ciências ocultas. Irmão, tem de tudo. Hoje nós cantamos aqui, vamos ler na Bíblia, algumas pessoas adoram anjos, e aí vai, etc. Mas a Bíblia é uma verdade absoluta. E aqui diz assim que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um dia eu pregando o evangelho, alguém perguntou para mim assim: por que fala que esse mediador, que é Cristo Jesus, vírgula, homem? Por que fala homem? Por que destaca aqui Jesus, homem? Irmãos, é maravilhoso o que Deus está revelando para nós. Nós vimos nas últimas mensagens, essa mensagem ela dá um salto, né? Porque a conferência ela foi dividida em várias etapas, e aqui o irmão volta a falar da recriação. E a última parte que ele fala da recriação, a parte 3, né? E ele mostra, os irmãos que leram o Alimento Diário viram, eu vou só citar, né? Que por que Deus teve que recriar a sua recriação. Então Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo 2 fala que a terra se tornou sem forma e vazia. Então Deus criou perfeito, nós não vamos entrar em detalhe, nós já vimos isso na Bíblia várias vezes, que quando Deus criou os céus e a terra, foi uma criação tão bela, foi uma coisa tão impressionante, que no livro de Jó diz que os anjos ficaram loucos de alegria, jubilaram, adoravam a Deus, porque tão bela era a criação de Deus. Os anjos assistiram aquela criação ali e ficaram impressionados com a beleza da criação. Nós sabemos, por causa do livro de Ezequiel 28, e por causa de Isaías 14, que um desses anjos, que era o querubim da guarda, que era Lúcifer, o principal deles, o primeiro criado, o perfeito em sabedoria, em formosura, nele achou iniquidade, ambição. E ele, por ser tão perfeito, ele lá no seu íntimo, ele achava que ele seria o mediador, ele iria ser um correio com Deus, Deus
é Deus, Pai, Filho e Espírito. Mas esse anjo Lúcifer tinha a ambição de conseguir fazer o elo entre Deus Criador e a criatura, até porque ele também era uma criatura. Ele achava que é ele que entendia disso, e que Deus como Criador não entendia a criatura. Então ele tinha isso no seu coração. Mas quando Deus revelou o seu plano, que essa alçada não era dele, ele se rebelou. E ele fez uma rebelião. O livro de Apocalipse capítulo 12 fala que a terça parte dos anjos seguiram, matéria dada, todos os irmãos sabem disso, e essa rebelião causou um caos no universo. Esse caos está no versículo 2, não é isso? Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra se tornou sem forma e vazia por causa da rebelião do diabo, que antigamente o nome dele era Lúcifer, anjo de luz, querubim da guarda, mas ele se tornou Satanás, que significa adversário. Alguém que era cooperador de Deus, mas ambicionou mais do que Deus deu para ele, se tornou um adversário de Deus. Levou a terça parte dos anjos, foi precipitado para a terra. Tudo isso tem em Ezequiel 28, Isaías 14, e o versículo 2, tem milhões de anos entre o versículo 1 e o 2, e o versículo 2 fala, a terra, vamos ler junto? Porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No original hebraico, nós teríamos que ler assim, a terra se tornou sem forma e vazia. Quando nós ligamos o versículo 2 com Ezequiel 28, com Isaías 14, nós entendemos por que tem esse termo, por que a Bíblia fala que ela se tornou. Foi a causa da rebelião de Lúcifer. E a terça parte dos anjos, e infelizmente também, todas as criaturas pré-adâmicas, que existiam antes de Deus criar o homem. Então, irmãos, tudo virou um caos. Por isso que fala, sem forma e vazia. Deus tinha criado algo belo, maravilhoso, mas esse arcanjo rebelou e conseguiu fazer política ali, comércio de almas, e levou a terça parte dos anjos. Aí eu queria que os irmãos lessem Provérbios capítulo 16, versículo 18, só para nós ganharmos uma luz aqui. Sempre quando fala da rebelião do diabo, infelizmente, irmãos, essa natureza pecaminosa habita em nós. E Provérbios 16, 18, desde que a queda do homem surgiu, a natureza pecaminosa entrou em nós, Deus nos dá a palavra para nos curar. Senhor Jesus, acharam? Provérbios 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Ó Senhor Jesus. Isso aconteceu com Lúcifer, irmãos. E essa soberba, esse orgulho, ele foi injetado em nós, seres humanos. E a Bíblia é um alerta para nós, então, daqui para frente. Depois que nós ganhamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, depois que fomos introduzidos na vida da igreja, irmãos, não queira estar onde Deus não te colocou. Essa é a lição que nós temos que aprender com a queda de Lúcifer. Não ambicione, não queira ter uma posição, uma função, mesmo que na igreja, para servir o Senhor, ou no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Não queira estar onde Deus não te colocou. A soberba precede a ruína. Senhor Jesus, vamos nos submeter ao arranjo de Deus, vamos ser submissos ao Senhor, aos irmãos que Deus colocou à nossa frente, e vamos vencer juntos, ser vencedores juntos. Não vamos trilhar o caminho do orgulho. Como diz a Bíblia, Deus resiste ao soberbo. Irmãos, quando eu caminho nesse caminho de Satanás, Deus se torna o meu adversário. Então lembra disso, Deus resiste ao soberbo, mas Ele aos humildes, aos pobres de espírito, Ele concede a sua graça. Qual caminho você vai seguir? O caminho da soberba ou o caminho dos humildes de espírito, dos pobres de espírito? Nós temos que fazer essa escolha hoje. Senhor Jesus, vamos escolher o caminho do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Lúcifer queria ser esse mediador, mas a Bíblia deixa claro, só um é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem. Quando fala Jesus, homem, irmãos, Satanás fica furioso. Ele é um arcanjo, irmãos, poderoso. O diabo, ele tem
Ele transforma até em anjo de luz. Ele consegue transfigurar em figuras. Ele consegue vir como um homem na terra, se ele quiser. A Bíblia é cheia disso. Os anjos caídos conseguem se tornar, parecer em figura, e causar males à humanidade, a você e a mim. Nós vemos isso na Bíblia. Também os anjos que não se rebelaram têm esse poder. A gente vê lá na experiência de Abraão, de Ló. Os irmãos lembram Ló? Deus mandou 2 anjos lá para resgatar Ló. E quando as pessoas viram os 2 anjos, eles identificaram eles como os 2 homens, 2 varões. Então eles estavam em forma humana. Hebreus fala que muitos hospedaram anjos sem saber. Olha só, então a Bíblia tem uns mistérios, né? Mas aqui, irmãos, quando fala que Jesus é o único mediador, e esse Jesus se tornou um homem, fez a redenção, é o único que derramou o sangue dele por nós. Irmãos, não pode haver outro mediador entre Deus e os homens. Nós sempre usamos isso para pregar o evangelho, né, para as pessoas, mas dessa vez a luz veio mais forte ainda, porque Lúcifer quer te enganar, usando situações, crendices, e achando que ele entende mais você do que o próprio Deus. Mentira do diabo. Ele não foi habilitado para isso. Só há um que tem esse poder e autoridade no universo: Jesus. Ele é o único, irmãos. Não deixa a religião nos enganar, né? Não vamos deixar. O livro de Hebreus deixa claro, né? Lúcifer sempre quis tomar o lugar, né, de Deus, ser igual a Deus, principalmente na pessoa de Jesus. Vamos ler juntos aí, Hebreus capítulo 1. Vamos proclamar aqui a superioridade do Senhor Jesus. Irmão, se nós crermos nisso aqui, nada pode nos derrotar. Ó Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Hebreus capítulo 1. Aleluia. Havendo Deus outrora, versículo 1 em diante, né, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aleluia, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, irmãos, é o único que fez a redenção por nós, é o único que foi aceito pelo Pai, e ele se tornou tão superior aos anjos, e ele tem um nome muito mais excelente. Ao nome de Jesus, irmãos, todo o joelho se dobra, toda a língua tem que confessar, até Lúcifer. Se um dia um endemoniado ou uma manifestação demoníaca chegar perto de você, não tenha nenhum pingo de medo, porque o nome que está acima de todo nome está dentro de você. Em nome de Jesus, irmãos, tudo tem que se retirar, porque o Senhor Jesus herdou o nome mais excelente do que o deles. Vamos ler o 5. Pois a qual dos anjos, aí ele vai explicar por que Jesus é tão superior. Pois a qual dos anjos disse jamais? Vamos ler, irmão, 5. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, aleluia, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Quem tem que adorar Jesus? Todos os anjos de Deus, até Lúcifer. Lúcifer, em nome de Jesus, você tem que adorar Jesus. Mesmo ele caído, irmão, derrotado, ele é obrigado, ele tem que se curvar. Jesus é superior aos anjos. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, aleluia, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino, aleluia. Irmãos, o trono de Jesus é para todo sempre. Ó Senhor Jesus, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda 10, vamos junto? No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém,
permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, Jesus está acima de todos os anjos, e todos os anjos, os não caídos, que ainda servem a Deus e louvam a Deus, são ministros enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quando a Giovana caiu na escada e quebrou 3 vértebras, tinha um anjo lá segurando para ela não bater a cabeça. Tinha um anjo lá, irmãos. É ou não é, Débora? Tinha um anjo lá, irmãos, senão quebrava outros lugares. Poderia estar acamado pro resto da vida. Poderia morrer, bater a cabeça na quina da escada. Irmãos, tinha anjo lá. O Senhor cuida de nós em todos os aspectos. Irmãos, que alegria ter um Deus vivo em nós. Irmão, nós temos que consagrar mais a nossa vida para o Senhor. Nós temos que desfrutar mais dessa grande salvação. Agora todos os anjos que servem a Deus, que louvam a Deus, eles são para trabalhar a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós estamos muito seguros, irmãos. Nós temos a redenção, o Senhor habita em nós, e exteriormente os anjos cuidam de nós. Jesus é o Senhor. Aleluia! Que grande salvação! É bom demais, é ou não é, irmãos? Vamos crer nisso? Vamos desfrutar disso, irmãos. Quando nossos filhos estão longe, tantas situações, né, irmão? Não fica ansioso, não fica desesperado. Ora, desfruta a salvação do Senhor. E creia, os anjos estão ali também, né, para suprir. Nós nunca estamos sozinhos. Interiormente o Senhor habita em nós. Quando nós exercitamos o Espírito, nós estamos no Senhor. E exteriormente tem os anjos. Nós estamos super seguros. Que salvação! Ó Senhor Jesus! É bom demais, né? Por isso, não dá para explicar isso muito, né? Mas se você ficar lembrando o que já aconteceu com você até antes da salvação e você está aqui ainda, é porque Deus já tinha enviado vários. Como a gente até brinca, uns até quebraram as asas, né? Se tiver asa. Porque passou muito aperto, irmãos. Porque você já era um predestinado, Deus já tinha te escolhido, mesmo na nossa ignorância. E nós somos guardados no Senhor. Como eu lembro, como o Senhor já me guardou. Cláudio também vai lembrar muito, a gente jovem, fazia tanta coisa errada. Quantas vezes o carro já me atropelou de bicicleta, quantas situações, irmãos. Quantas coisas, e o Senhor nos guardou. Puxa, é muita salvação. Somos bem-aventurados. Nós temos um mediador maravilhoso. Aleluia! Irmãos, e tudo isso mostrando que esse Senhor Jesus é superior a todas as coisas. Hebreus capítulo... Nós estamos em Hebreus, né? Vamos ler o 11 agora. Bom que a gente já está aqui, ó, versículo 3. Esse versículo é maravilhoso, porque Deus criou tudo, irmãos. Acharam aí, né? Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Isso aqui dá um nó na cabeça da gente, né? Na nossa mente humana. Mas isso aqui é uma revelação maravilhosa. Por isso que começa assim, irmãos. Pela fé. Nós cremos. Irmãos, essa palavra é para aqueles que creem. Você crê? Então ela é para nós. Pela fé. A nossa mente, ela abre o entendimento. E nós entendemos que foi o universo. Não é só a Terra aqui não, irmão, só esse planeta não. O universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o que nós vemos, o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Loucura total, né?
Irmãos, tudo que existe nesse universo veio a existir do invisível. Deus, irmãos, que é Espírito, que você não vê, é a fonte da criação do universo. Ele trouxe, de acordo com Romanos também deixa claro, isso 4, ele é o Deus que ele traz à existência as coisas que não existem. Quando a gente lê em Gênesis a criação de Deus, e depois a gente lê aqui a recriação de Deus, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criou aqui é bara em hebraico, ou seja, criou do nada. Aí Hebreus nos ajuda, ele trouxe à existência as coisas que não existem do nada. Tudo que é visível nesse universo veio a existir de onde? Do invisível. Você vê Deus? Não, mas pela fé nós temos Ele em nós, e esse Deus que nós não vemos é a fonte do universo. Ele, irmãos, Ele criou tudo do nada. Senhor Jesus, não sei o que você está passando na sua vida, quais as dificuldades que tem, aquilo que você acha que não tem jeito mais. Creia no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Na nossa experiência, irmãos, Senhor Jesus. E aí a Bíblia fala que quando a terra se tornou sem forma e vazia, esse Deus que é invisível e que traz a existência que não existe, que consegue criar o visível do invisível, trazer a existência. Agora, irmãos, na era que nós vivemos, sabe o que Deus está fazendo? Você é visível, não é? Seu marido é visível, a esposa é visível, os filhos são visíveis, as dificuldades que nós estamos passando são visíveis. Irmãos, a vida da igreja é visível. Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Ele quer agora, dessa vida que nós estamos vivendo na terra, esse viver terreno, Deus quer extrair desse viver da igreja, visível, terreno, humano, limitado, que nós vamos viver só alguns anos. Ele quer nos levar porque é eterno. Ele quer nos fazer, irmãos, nessa vida visível, humana, cheia de carência, cheia de limitação, Deus quer fazer de você eterno. Ele está querendo nos levar de volta para Ele. Olha só, do invisível nós viemos a existir, nos tornamos visíveis. Agora, do que é visível, nosso viver humano, Deus quer extrair da nossa vida humana o que é invisível. Ele quer nos fazer entrar, irmãos, nas regiões celestiais. Ele quer nos fazer tocar no espiritual. O nosso espírito que em nós habita, que é eterno, quer saturar nossa alma e até o nosso corpo, para um dia nós entrarmos na glória e sermos iguais a Deus em vida e natureza. Nunca na deidade, mas nós seremos iguais a Ele. Está lá em 1 João capítulo 3. Irmão, nós vamos vê-lo como Ele nos vê. Irmão, nós vamos entrar no próprio Deus. Não é isso que fala Apocalipse 21? É o tabernáculo de Deus com os homens. Mas do jeito que nós estamos aqui, irmãos, tem jeito não tem? Tem jeito de entrar em Deus igual a gente está? Nessa matéria pecaminosa, nesse corpo pecaminoso, nessa mente que nos engana? Irmãos, mas Deus está trabalhando em nós. E hoje nós vamos ver aqui a recriação de Deus, e que o Senhor nos permita aplicar, para que a recriação seja uma sombra, irmãos, para Deus nos levar para a realidade. E a primeira parte da recriação é o seguinte, versículo 3, todo mundo conhece demais, o primeiro dia, não é isso? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Irmãos, isso existe hoje, assim que funciona a natureza. Deus separou a luz das trevas, existe o dia, existe a noite, inclusive hoje estamos na noite. Mas isso, irmãos, que nós estamos vivendo aqui nessa terra é uma sombra. Isso aqui é passageiro, é sombra. A realidade é Deus, porque Ele é que criou. Ele do invisível criou isso que nós vivemos hoje aqui, mas nós somos só peregrinos, nós estamos aqui em rumo para o reino.
Deus quer fazer-nos entrar na eternidade. Aí aqui está assim, olha, haja luz e houve luz. Deus cria do nada, não é isso? Então quando Deus fala, haja luz, o que acontece, irmãos? Houve luz. Essa luz, quem é essa luz? Se você tivesse um irmão aqui, um engenheiro aqui profundo aí, né? Ele ia explicar tudo aqui, né? Um cientista maluco, né? Tipo Einstein, né? Nasce pouco, de vez em quando nasce um. Ele ia explicar a luz, cada detalhe da luz, e como que é, eletromagnética, papapá, velocidade, ia explicar tudo, irmãos. Mas tudo é sombra. Que luz é essa? É uma sombra. Quem é luz, irmãos? Aonde está escrito isso, irmãos? A pegadinha. Aonde está escrito, irmãos, que Deus é luz? Está na Bíblia, né? Você não vale não, você não vale, Éder. 1 João, vamos ler lá, 1 João 5, irmãos. Vamos confirmar na Bíblia. Deus é luz. Irmãos, essa luz aqui é sombra. O dia é uma sombra. Tudo é sombra, irmãos. Deus quer convencer você e a mim que não podemos ficar vivendo só na sombra. Deus, irmãos, quer nos fazer entrar na realidade. Chega de viver religioso, irmãos. Chega de letra só. Deus quer que você viva na luz. Quem achou aí? 1 João 1,5. Acharam? Como é que está escrito aí? Ora, a mensagem da parte de Deus é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Irmãos, Deus é luz. E essa luz aqui? O que essa luz aqui é, irmãos? É sombra. É luz ou é sombra? É a sombra da verdadeira luz. Deus é luz, irmãos. E em Deus não há trevas nenhuma. Quando você se converte, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a luz entra para dentro de você e de mim. E aí nós passamos a discernir o que é trevas e o que é luz. Isso aconteceu na nossa conversão, foi ou não foi? A gente começa a discernir o que é pecado, o que agrada, o que não agrada, o que nos tira da presença de Deus e o que tira. Como diz lá em Mateus capítulo 4, o povo que jazia em trevas e que vivia na região da sombra da morte. Mateus 4,16. O povo ali, irmãos, antes de converter, era assim a nossa vida. A gente vivia nas trevas. A gente andava nas trevas e a gente achava que estava na luz. Era ou não era? Ou você achava que era errado de alguma coisa? Nós fazíamos as coisas e achávamos que estava certo, irmãos. E infelizmente ainda às vezes nós julgamos, criticamos, falamos das pessoas e achamos que estão certo. Isso não é luz, isso é trevas. Não é assim? Mas Deus é luz. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, irmãos, ninguém tem que falar para ela o que é certo e errado. Aquilo que você fazia te dava prazer, de repente perde o sabor. Ninguém me falou, eu converti jovem, ninguém me falava, Niltinho não pode beber, Niltinho não pode fazer isso, Niltinho não pode fazer aquilo. Não falaram isso comigo, irmãos. Mas quando Deus entrou, puxa, eu nem achava que era errado, mas eu ia para as velhas práticas e não sentia paz, sentia angústia, não dava prazer mais. Aí eu parava. Isso não está me dando prazer mais, isso não está fazendo o mundo girar mais, está ruim, está sem sabor. Mas quando eu vinha para a reunião da igreja, quando eu lia a Bíblia, quando eu orava, era uma alegria indizível, cheia de glória. Puxa, eu ficava alegre, louco, a ponto do meu irmão me acordar de madrugada, porque eu estava dormindo, invocando o Senhor, louvando o Senhor, mas eu estava dormindo, irmão, no descanso. Ele me acordava: para aí, ó, para de rezar aí, ó, para aí, ó. Mas eu estava desfrutando o Senhor no sonho, irmãos. Não tinha pesadelo mais, pesadelo acabou tudo, irmãos. Fui salvo, limpo, lavado, remido, lia até de madrugada, não dava sono, desfrutava, comia tudo, a palavra era um alimento para mim, as reuniões da igreja era a melhor festa, não queria beber mais bebida alcoólica, mas eu queria beber de Jesus. Ele é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida, né? O resto é falso, é sombra. E aí? Puxa, espero que todos possam intensificar essa experiência, né? Início da salvação. Deus é luz, vamos proclamar: Deus é luz. Se eu estou em Deus, não tem treva nenhuma na minha vida, irmãos. Nada é escondido, eu não tenho que esconder nada dos irmãos. O meu celular não precisa ter senha, minha esposa pode fuçar ele todo, porque Deus é luz. Eu ando na luz.
Está tudo aberto, tudo transparente. Ó Senhor Jesus. Chamou Deus luz do dia. 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Vamos ler junto? 7. Gênesis 1, 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação, as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Segundo dia, ó Senhor Jesus. Segundo dia é uma delícia, né, irmãos? Porque o segundo dia, o que Deus fez? Ele fez o firmamento. Para ter o firmamento tem que ter a atmosfera, tem que ter o ar, segurando aí as águas de cima das águas de baixo. Porque até então, só tinha o planeta Terra, por causa da rebelião, estava uma bola de água, águas de morte, água salgada, águas de julgamento. E aí, quem aqui consegue sobreviver bebendo água salgada? Vai lá, pega um pouquinho de água salgada e vai se hidratando com água salgada. O que vai acontecer? Vai morrer, não tem vida, não tem jeito. Aí Deus fez o primeiro milagre na recriação. Ele criou o firmamento. Aí, irmãos, de repente, começou a evaporação, né? E separou as águas de cima das águas de baixo. E as águas de cima foram purificadas do julgamento, águas celestiais. E ficou continuando a ter as águas de baixo aqui, as águas de morte, de julgamento. Esse espírito, irmãos, esse ar, essa atmosfera que nós vivemos nela, no planeta Terra, né? O único habitado aqui de maneira que o homem habita, pode respirar, esse oxigênio maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus, é uma sombra, irmãos. Você sabia que é uma sombra? A palavra ar é pneuma, tanto no grego quanto no hebraico. Ar é pneuma, é ar. Espírito é pneuma também, é ar. Então a palavra espírito e ar é a mesma palavra. Irmãos, então quem é o verdadeiro atmosfera? Quem é o verdadeiro ar da nossa vida? É o Espírito. É o Espírito, irmãos. Então, quando você estiver respirando aí, lembre, eu respiro esse ar, eu vivo nessa terra com essa atmosfera, mas isso é só uma sombra, que vai durar até eu entrar no verdadeiro Espírito, na plenitude do Espírito, que vai ser o reino, a manifestação do reino, que vai ser, por fim, a Nova Jerusalém. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Toda vez que você estiver respirando, quem teve Covid aí, quem já teve, como é que fala? Problema no pulmão, pneumonia, teve dificuldade de respirar em alguma situação, vai valorizar isso, irmãos. Você respira fundo, é gostoso respirar, né? Tá bem, então você corre, faz exercício, aí você fica, que cansaço, aí você pode puxar o ar. Irmãos, lembre, toda vez que você estiver respirando, Jesus, o Espírito, é o verdadeiro ar. Ele é a verdadeira fonte de vida. Sem beber água você vive alguns dias, mas sem respirar é poucos minutos, né? 2, 3, 5, morreu. Sem respirar Jesus, irmãos, não há como viver nessa terra. Jesus é o nosso ar, o Espírito é o nosso ar, aleluia! Então nós temos aqui Deus, nós temos o Espírito. E no versículo 9, vamos ler o 9? De Gênesis 1, diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e a árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia, irmãos, aqui só tinha os mares, não é isso? De repente, irmãos, as águas vão se ajuntando em lugares específicos e a terra surge. Lembre, essas águas que estavam na terra eram águas de julgamento, de morte. Aí quando a terra surge, há um lugar, há uma porção seca para surgir a vida, não é isso? E Deus fez surgir a vida nessa porção seca. E hoje nós temos aí tudo para alimento, não é isso? A terra está aí.
O mar não avança. Tem rios, tem água, tudo saudável. Irmãos, tudo isso para a gente sobreviver mesmo. E Deus quer usar isso para levar a gente para a eternidade, irmãos. Para viver uma vida saudável na terra, para a gente tocar no que é eterno. Mas isso também é uma sombra, está vendo? É só um período que vai ter isso. É na janela do tempo, porque Deus é eterno. Então o que representa a porção seca? A porção seca saiu das águas de morte, representa a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscitou, irmãos, ele trouxe a vida de Deus para nós. Irmãos, através da ressurreição de Jesus, nós temos a porção seca. Nós podemos desfrutar da verdadeira terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Irmãos, Jesus é o pão da vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus, irmãos, é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele falou isso em João 5, ele falou isso em João 6. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, a realidade de tudo que nós vivemos nessa terra é para nós tocarmos na verdadeira, no fato espiritual que é Jesus, que é a ressurreição do Senhor. Nós saímos das águas de morte. Quando você creu em Jesus, você morreu e ressuscitou. E agora Deus, em Cristo, pode suprir você de toda a sua riqueza. Se você quiser crescer em vida, aprenda a comer e beber de Jesus. Toda vez que você for alimentar na sua casa, toda vez que você comer qualquer coisa, lembre disso. Jesus é a verdadeira comida, Jesus é a verdadeira bebida. Invoque o Senhor, consagre essa comida. Lembre, Senhor Jesus, obrigado por esse alimento para alimentar o meu corpo, para eu ter saúde, porque um dia eu vou entrar na eternidade. Senhor Jesus, porque o Senhor é a verdadeira comida. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é almoçar em casa. Todos os dias aí eu levanto almoçando lá. Esses dias estava uma maravilha, estava uma festa, porque o Belf estava, a Sara estava e o João estava. Aí senta todo mundo na mesa para almoçar junto. Aí nós oramos, Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, mas abre o meu apetite espiritual, Senhor. Me faz ter fome e sede do Senhor. Como eu estou com fome desse alimento físico que é uma sombra, eu quero comer a comida que não perece, que subsiste para a vida eterna, irmãos, que é a palavra de Deus. E eu quero a verdadeira bebida, que é o Espírito. Come a Bíblia, irmãos, e beba do Espírito orando. Puxa, que delícia. Outra coisa que satisfaz a nossa fome é fazer a vontade de Deus. Pregue o Evangelho. Você fica tão satisfeito, parece que você comeu uma feijoada. Você fica forte, espiritualmente falando. Mas não dá que sono depois da feijoada física, não. A feijoada é uma sombra, né? A verdadeira comida, irmãos, é comer e beber de Jesus. Todo mundo fica alegrinho quando come, né? Você vai na casa do irmão, não te serve nada, você sai lá triste, né? Mas quando você vai na casa do irmão e põe aquela mesa pra gente, um café gostoso, pão, salgado, pão de queijo, mais o quê? Ou então você vai no almoço, tem aquela comida que você gosta, irmão, a comida dá satisfação, não dá, você fica alegrinho quando você está satisfeito, né? E quando você está com fome, você fica nervoso. Às vezes a gente até fala com o irmão, você está com fome, você está nervoso, cara feia, o irmão está com fome, irmão, dá comida para ele para você ver, ele fica alegrinho na hora. É assim, irmãos. Assim é se você aprender a comer de Jesus. A esposinha vai olhar para você, vai ver sempre você alegrinho. Não, por que Nilton está alegre? Porque ele todos os dias está comendo e bebendo de Jesus. Ele está desfrutando da riqueza insondável de Cristo. Ele está cheio da paciência, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de fé, porque ele está alimentando. Ó Senhor Jesus, Cristo é a nossa porção seca, além das águas da morte. Podemos comer e beber, irmãos. Cristo é essa realidade. E agora o versículo, vamos ver se dá tempo, dá? 14. Esse é demais, irmãos. Os irmãos acharam aí? Gênesis 1,14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu. Vamos ler junto, irmãos, com fé. Haja também, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez.
Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Até aí, tá bom demais, né? Ó Senhor Jesus! 18, vamos ler o 18. Tem que ler tudo, né? E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Vamos falar essa frase? E viu Deus que isso era bom. Senhor Jesus. Irmãos, Deus já tinha feito a luz, que Ele é a luz. Agora Ele fez 2 luzeiros. Mas aqui a Bíblia fala assim, irmãos. Os irmãos leram, eu vou repetir, porque nós temos que proclamar isso para o diabo. Os 2 luzeiros tinham uma função específica. O sol para governar o dia, a luz para governar a noite. Irmãos, e funciona assim, não funciona? Todo mundo já estudou isso aí, não precisa nem ser cientista, nós estudamos isso aí de 5ª ou 8ª série. Quem é da minha idade, né? 5ª ou 8ª nós aprendemos esse negócio aí, que a lua interfere nas marés. Interfere ou não interfere? Nas plantações. A Edivânia lá ama a planta, quem já foi lá em casa sabe, tem que estar plantando. Qualquer dia eu vou ter que sair de casa, ela vai pôr planta na cama, tanta planta que tem. Aí tem que olhar a lua, se plantar nessa lua não cresce, se plantar nessa cresce mais rápido. E aí vai, irmãos, a lua interfere em muitas coisas, até em dor, né? A dor em algumas áreas do nosso corpo, quem tem quebraduras, a lua interfere, é impressionante a lua governa mesmo. E o sol governa também, sem o sol a planta não cresce, não tem vida, não tem nada. Não tem nem ser humano na terra se não tiver sol. Tem, até o cabelo. Cláudio ficou careca de tanto cortar na lua minguante. Valdir, eu, companheiros, a gente ia lá e não perguntava lá. Nós estamos virando uma lua, né, Cláudio? A lua interfere, governa, é sério. Amém. Mas e aí, irmãos? Isso acontece? Acontece, mas é uma sombra da realidade, irmãos. É uma sombra. Ó Senhor Jesus. Quem é o verdadeiro sol, irmãos, da nossa vida? Quem é a verdadeira lua? O que nós temos que entender, irmãos, e aplicar isso no nosso viver, né? Ó Senhor Jesus. Eu separei um versículo aqui, mas acho que não vai dar tempo, né? Dá. João 8,12. Vamos ler aí. Vamos falar um pouquinho do sol. João 8,12 tem um sol brilhando. Acharam aí? João 8,12. Ó Senhor Jesus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Ó Senhor Jesus. Essa primeira luz que falou no versículo, que é o primeiro dia, irmãos, era uma luz, que era luz, mas não era uma luz definida, que governava. Quando Jesus veio, Ele veio para jogar luz nesse mundo, e Ele era a luz do mundo. E muitas pessoas, quando viram Jesus, viram Ele assim, creram nele, igual no caso da mulher samaritana ali, a mulher que estava sendo apedrejada. E essa mulher que estava sendo apedrejada, Jesus virou para os seus acusadores e falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí fala que todos os acusadores foram embora. Isso é a luz do mundo, irmãos. Todos foram iluminados na consciência que eram pecadores. Mas Jesus deu o recado depois: de fato eu sou a luz do mundo, mas quem me segue terá a luz da vida. Irmãos, não basta ser iluminado que é pecador, reconhecer que existe um Deus e viver da maneira que você quer viver. Não adianta nada, irmãos. Deus quer falar para nós o seguinte: eu sou o sol da justiça. Se você quiser ser governado por mim, não basta você crer em mim, você tem que me seguir. E quem me segue, aí sim tem a luz da vida. Não anda em trevas. Você sai, você não só entende, aquele acusador foi todo mundo embora, acusado, mas nenhum seguiu o Senhor. Só aquela mulher ficou e reconheceu Jesus como o Senhor. 10 leprosos foram salvos, 9 foram embora seguir sua vida, foram curados,
só um voltou para ser salvo. Só um seguiu o Senhor. Irmãos, nesse mundo cheio de cristãos, a maioria está sem o governo da justiça de Deus. Isso não dá, irmão. Se for assim, nós não vamos ser vencedores. Essa luz do quarto dia, é o quarto dia, não é isso? Essa luz do quarto dia, ela é bem definida. Ela é para governar. Deus quer governar a minha vida, Deus quer governar a sua vida. Ó Senhor Jesus. Malaquias deixa claro que Jesus é o sol da justiça. Jesus é o nosso sol da justiça. Ó Senhor, Ele quer governar, irmãos. O Salmo 136, versículos 7 a 9, fala isso também. Não precisa de ler. O sol governa o dia, a noite é governado pela lua. E a lua? O que acontece com a lua? A lua não tem luz própria, é ou não é? Nós aprendemos isso também na escola, não foi? A luz não tem luz própria, irmãos. Se o sol deixar de existir, a lua fica no escuro. Então, a lua, essa lua que você vê aí, é uma sombra da realidade da igreja. A igreja é representada pela lua na Bíblia. Por quê? Porque a igreja também não tem luz própria. Cristo é a fonte da igreja. Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa vida, nosso viver. E aí, irmãos, só que a lua, como o sol da justiça ainda não veio, irmãos. Quando fala que o Senhor Jesus é o sol da justiça na Bíblia, ele fala da vinda de Jesus. Os irmãos estão claros disso, não está? Quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai vir como o sol da justiça. Hoje nós estamos na era da graça, salvação. Mas quando Jesus vier, Ele não vai vir salvar, Ele vai vir julgar, estabelecer o reino de justiça. Ele é o sol da justiça, que vai queimar toda a impureza. Não vai ter nenhuma sombra, ninguém vai conseguir esconder debaixo de lugar nenhum. Vai ver o sol da justiça. Mas hoje a Bíblia fala que nós estamos andando em época de trevas. Nós vivemos nas trevas. Infelizmente, irmãos, vamos ler isso aqui, né? Romanos 13. Eu pulei um pedação aqui por causa do tempo, né? Que já é 8h37. Em Romanos, capítulo 13, mostra a era que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Irmão, nós estamos na última hora. Romanos 13, versículo 11. Olha o que está escrito aí. Ó Senhor Jesus. Romanos 13, 11. Acharam, né? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertares do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. E vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, desejos. Não dá o que sua carne está te pedindo. Por quê? Porque nós estamos na alta noite, irmãos. Nós estamos vivendo, essa noite que você está aí fora, aí, que você está vendo aí, ó, é uma sombra do viver espiritual, da era que nós estamos vivendo, irmãos, no final dos terceiros 2000 anos, nós estamos no finalzinho, irmão, nós estamos quase entrando no último milênio, quase entrando no repouso sabático, quase entrando no milênio, irmãos, quase entrando no reino milenar, na manifestação. É como se tivesse 5 para meia-noite, nós estamos na alta noite, a hora que realmente a terra, o lugar que nós estamos, está bem escondido, o sol está do outro lado, não tem nada, só trevas. Espiritualmente falando, irmãos, o ser humano está cada dia pior, cada dia mais egoísta, cada dia buscando prazer, cada um só quer o que satisfaz a sua carne, o seu desejo, ele só quer se dar bem. Isso mostra que a iniquidade está aumentando, e isso mostra que a noite está alta, mas o dia está chegando. Mas aqui fala que embora a alta noite, todo mundo está vivendo, a maioria do ser humano vivendo nas trevas, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, nós não andamos como todo mundo anda à noite.
nós andamos como em pleno dia. Como assim? A lua só tem lua porque ela está contemplando o sol, ela está pegando a luz do sol e reflete essa luz na noite. Irmãos, a igreja, como que Deus pode jogar luz nas pessoas hoje? Por meio da igreja. Essa luz que a lua traz aí para nós, física, essa luz é a luz do sol, não é da lua. O sol está governando a noite por meio da lua. Jesus vai salvar as pessoas por meio de nós. Só por meio da igreja, irmãos, é que a luz do evangelho vai chegar nas pessoas. Os irmãos entendem a nossa responsabilidade? A igreja é a lua espiritual, que tem que levar a luz do evangelho da glória de Cristo para as pessoas que estão vivendo em trevas. Nós não temos a comissão de julgar ninguém e criticar ninguém, mas nós temos a comissão de levar o evangelho para as pessoas, de orar pelas pessoas, de semear a palavra profética por meio dos livros para as pessoas, de gastar tempo em oração pelas pessoas. A igreja tem essa comissão, irmãos. Se a igreja parar de contemplar Deus, parar de contemplar a palavra de Deus, de entrar na palavra profética, de oração, de comunhão, de reuniões, para você ver a luz que é em ti. Ó Senhor Jesus, vamos brilhar, irmãos. Embora nós estamos vivendo nas trevas, nós não somos guiados por essas trevas. Nós somos a igreja no meio das trevas. Então quando as pessoas olhar para nós, tem que tocar na luz. Amém? E a luz são nossas obras, nosso viver, né? A palavra em nós. Não dá para entrar mais, infelizmente, por causa do tempo. Senhor Jesus, o Éder usou um versículo que é muito rico. Semana passada, que não sabemos ele de cor, né? Vou só citar o endereço, que é Colossenses 1,13, que diz que o Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós já vivemos no reino. A igreja tem que viver na realidade do reino dos céus, para que quando a manifestação chegar, nós entramos nela. Se eu e você viver uma mentira da igreja, irmãos, viver um viver mentiroso na vida da igreja, quando a manifestação chegar, nós vamos ser envergonhados. O Senhor quer nos fazer entrar no reino. Ó Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 a 8, né? Vamos confirmar o que eu falei, para a gente poder encerrar, que é essa luz tão forte. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. O mundo está em trevas, mas nós não estamos em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. É o dia do sol da justiça. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Irmãos, Deus é luz e nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia. O dia do Senhor não chegou, mas nós já somos filhos do dia. Nós andamos como em pleno dia. Aleluia. Nós não somos da noite. Irmão, você e eu, nós não somos da noite. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Versículo 6, vamos juntos. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O 8 com o espírito forte, irmãos. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, irmãos, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quando eu e você vivemos no Espírito, irmãos, não importa como está esse mundo aí fora, eu e você somos luz. A volta do Senhor está chegando e vai piorar mais, irmãos. Esses últimos minutos finais,
esses últimos anos finais, vai piorar as trevas mais. Satanás vai ter mais liberdade, irmãos, muito mais. Se olhar os sinais da Bíblia, irmão, quem gosta de buscar isso aí, estudar, puxa, está tudo quase pronto para o Senhor voltar, irmãos. E o Evangelho está sendo pregado de uma maneira intensa. Irmãos, o Senhor está voltando mesmo. É hora de despertar do sono. É hora de nós termos um novo começo, irmãos, e viver em união com Ele. Nós somos filhos da luz. Nós temos que ter uma vida sóbria. Irmãos, o diabo está enlaçando, está fazendo de tudo, irmãos, tudo. Faltou, irmãos, o 5º dia, faltou o 6º dia, não dá, senão os irmãos me pegam depois da reunião. Aí os irmãos podem compartilhar, deixa a sua luz brilhar nessa reunião, irmão. Levanta, dá o testemunho, o Senhor quer te usar muito ainda. Jesus é o Senhor.